Get it done, get it right in the fields, let it out. Let's get it! Olá, habitantes do mundo do marketing, bem-vindo ao CMO Summit 2024. Um prazer ter você aqui para mais um conteúdo incrível. Agora nós vamos falar de Kawai Brasil, essa plataforma que você vai se impressionar com os números, com as estratégias de marketing. E para isso nós vamos conversar agora com a Claudine Baiman, diretora-geral de Kawai aqui no Brasil. Um prazer ter você com a gente aqui, Claudine. Prazer é meu, Bruno. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui hoje com você, participando desse evento que é referência no mercado. Muito obrigada pelo convite e a oportunidade. Legal. Claudine foi CMO, né, do Kawai, começou como CMO do Kawai aqui no Brasil e agora diretora-geral. Ela que manda, ela que assina os contratos dos patrocínios do Big Brother, da Fazenda, ela que manda e tudo aqui. Claudine, a gente estava comentando antes da gente entrar no ar que o Kawai é uma plataforma mundial, mas que tem a sua sede na China, né, nasceu lá, primeiro mercado no mundo, mas o Brasil ele tem uma importância fundamental dentro dessa operação. Conta um pouquinho para a gente dos números e da importância do Brasil para o Kawai. É isso mesmo. A Kuaishou Technology, ela tem uma sede que fica em Beijing, em Pequim. E aqui no Brasil, a gente começou a operação em 2019 para sentir como era o mercado, se o mercado era próspero, frutífero ou não. Um ano depois, se mostrou frutífero e aí a gente começou a contratação de equipe local e crescimento do business. E hoje, um pouco mais de 3 anos depois, a gente tem uma plataforma de mais de 60 milhões de usuários ativos mensais, com um tempo de retenção de 65 minutos por usuário por dia. Na plataforma hoje a gente tem aí cerca de 42 mil criadores de conteúdo com quem a gente trabalha em diferentes verticais, desde esporte, culinária, pets, como fazer, infinitos temas e verticais de conteúdo. Muito bom. Na China, pessoal, são 20 mil pessoas trabalhando no Kawai. Tudo isso com investimento grande aqui no Brasil, né? Uhum. Foram alguns bilhões de investimentos, né? Quantos foram de 2019 até agora? De 2019 até hoje, Bruno, a gente já investiu 7 bilhões de reais no mercado local. O Brasil, como você estava falando, é o mercado número 1 para a gente no mundo inteiro. Então, é a China e o Brasil. E é a menina dos olhos da empresa, é onde a gente quer crescer, é onde a gente tem crescido. A gente tem um carinho enorme pelos nossos usuários. A gente começou como uma plataforma de vídeos curtos, hoje é muito mais do que isso. De plataforma de vídeo curto, hoje a gente tem uma área só de live streaming, a gente tem uma área de live commerce, nós fomos os primeiros a ter live commerce no Brasil. A gente tem produção de conteúdo original, a gente tem patrocínio de várias propriedades intelectuais, de outros parceiros com quem a gente trabalha. A gente já fez spin-off, já fez reality próprio. Eu acho que a gente já fez de tudo um pouco. Desses 7 bilhões aí, o saco do marketing é quase sem fundo, é isso? Porque vocês já patrocinaram muitas coisas, né? Já patrocinamos muitas coisas, mas olha, eu vou te contar que o saco do marketing não é grande, não. Poxa! O desafio é grande e o orçamento faz parte do desafio. O desafio é proporcional ao investimento, né? Nesse caso, eu acho que o desafio é maior do que o orçamento, mais proporcional ao investimento. Nosso investimento maior, ele sempre fica para fomentação dos nossos criadores, fomentação de conteúdo de qualidade, programas de monetização, outros programas de monetização e formatos de monetização que a gente tem para os nossos criadores. Então, assim, existem outras áreas, e fora a parte técnica, né? Porque você tem desenvolvimento de algoritmos, servidores, desenvolvimento de produto, isso tudo tem um custo. Então, assim, o saco do marketing não é tão Então, grande. mas quando a gente fala de marketing, a gente fala de negócio como um todo, né? Então aí você está Sim, olhando para o business, né? sim. Então tem desenvolvimento por aplicativo localmente, então, dentro desse orçamento. Tem Ah, desenvolvimento local de produto, porque a gente sempre observa o mercado local, quais são as demandas das marcas, como é que a gente pode agregar valor. Então, a Kuaishou Technology, o Kawai, a gente tem formatos publicitários para performance,
formatos de branded content. Então, existe sim uma parte de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de formatos para melhor atender às necessidades das marcas locais. Legal. A Claudine falou alguns números aqui, mas eu queria dar um parêntese muito forte aqui, eu queria botar um negrito no número que você falou, que eu espero que você tenha percebido. São 60 milhões de pessoas conectadas no Kawai todo mês. Isso, A Claudine está falando assim, pelo menos 30 milhões por dia. sim, Isso é mais do que se bobear todas as televisões ligadas no Brasil inteiro, sim. né? Mas começou do zero, né, Claudine? Começou do zero. E eu acho que uma coisa bacana a se falar nessa história também, Bruno, é sobre a retenção, né? Sobre, como a gente fala, o attention span. Porque diferente de outras plataformas, onde você tem uma dispersão grande, porque você pode estar jantando, você pode estar fazendo uma coisa em paralelo, a sua atenção não é focada. Sua atenção, às vezes, não é 100%. No celular, não. A sua atenção é 100% focada naquilo. E os nossos usuários, isso tem a ver com o tempo de retenção, ele tem uma característica própria que a gente fala que ele não é um scroller, porque ele, quando entra, ele não fica aqui só passando. Ele passa, assiste, passa, assiste. Por isso, a retenção é de mais de 1 hora por usuário por dia. Então, assim, isso fala sobre a relevância daquele conteúdo para aquele usuário. E vocês investem muito também nessa retenção também, né, com recompensas para os usuários. Sim, mas mais do que a recompensa é a relevância do conteúdo. O que que a gente faz? A gente tenta ser o mais granular possível. Então, primeiro, nós temos geoblock e na plataforma só conteúdo nacional, só conteúdo brasileiro. E a gente não olha o Brasil de cima, num nível macro, a gente desce para o micro mesmo. Então, não é sobre, eu vou produzir um conteúdo sobre o estado de São Paulo. Eu vou produzir um conteúdo sobre Jaguariúna, eu vou produzir um conteúdo sobre Ribeirão Preto. Então, a gente tenta ser o mais regional e o mais relevante possível. A gente tem uma passagem que é bem interessante esse ano como todo ano, a gente patrocina o Carnaval. Rio, São Paulo, Recife, Fortaleza, Salvador, todos. Se é relevante culturalmente para o brasileiro, é relevante para a gente também. E a gente estava no Carnaval esse ano e entrou uma pessoa e parou o camarote, assim, todo mundo parou. E quem não era da região ficou, gente, quem é essa pessoa? Aí alguém virou e falou assim, é a influencer tal que é muito conhecida No Kawai. aqui em Salvador, no Kawai. Tem isso, né? É isso. Mas Isso é que tal- interessante. mas que talvez não seja É igual tipo conhecida... aquele artista da Globo. Vocês reinventaram. Exato, Você que trabalhou na Globo, né? sim. Vocês reinventaram isso, porque antigamente falava assim, esse é o artista da Globo. Hoje fala assim, esse é o influenciador do Kawai. Kawai. Esse até do concorrente também falam também. Exatamente, exatamente. Você atrela a pessoa A à plataforma. plataforma. A gente tem um formato exclusivo nosso, chama Telecauai. Telecauai são mini novelas com início, meio e fim e algumas com gancho para seriar, em até 2 minutos. E uma das grandes estrelas de Telecauai na plataforma é a Markelly, que é uma criadora de conteúdo que começou a carreira artística como bailarina do Faustão e hoje ela tem uma base de 11 milhões de seguidores só no Kawai. Ela escreve, ela dirige, ela atua, ela pós-produz, ela faz toda a produção da novelinha. E tem um engajamento altíssimo, porque é isso, são os novos talentos. Eu quero depois saber como é que as marcas se inserem nisso, né? Mas antes eu queria voltar na pergunta de 0 a 60 milhões de usuários. Sim. Como foi essa jornada? De onde veio esse crescimento? Qual foi o principal motor desse crescimento? Eu acho que o público. O pontapé inicial, e eu acho que o divisor de águas e o diferencial foi o público. Como a gente estava falando, quando nós entramos no Brasil, a gente não olhou de cima, a gente desceu.
Quando a gente desceu, a gente percebeu que existia ali um público que não tinha muita oferta de conteúdo, ou que tinha potencial para oferecer mais conteúdo, mas conteúdo que falasse com ele, que fosse parte da realidade dele, e não alguma coisa que fosse quase alienígena, aproveitando o nosso cenário. Que fosse quase um alienígena. Então eu acho que você oferecer esse conteúdo que fala a linguagem que tem a ver com a realidade daquela população, daquela comunidade, que é relevante, que engaja, que fez a diferença da gente crescer muito rápido, porque aí o que que acontece? Você tem o boca a boca, a gente é uma plataforma social, então tem todas as ferramentas de compartilhamento, de like, de comentário, de engajar em grupos. Então você começa aí um boca a boca e exponencialmente de forma orgânica, você vai aumentando a base, e o número de seguidores da plataforma. Lógico, existem programas de incentivo, sim, como qualquer outra plataforma, mas eu acho que o grande diferencial é você olhar um público, que tinha espaço para consumir mais conteúdo que falasse com a realidade dele. Eu acho que isso é um grande diferencial realmente, né, porque, não é uma novela que expõe o ideal, né, aquela mocinha com o mocinho que são ricos, que estão lá pegando aquela conversa que a gente É, estava, né, é. numa história de Manuel Carlos, no Leblon, uma vida perfeita, né. Ali Não. você tem muito mais da realidade, não só da realidade, mas até às vezes, da cultura brasileira Sim, mesmo, né, sim. as pessoas se enxergam ali, né. Sim, tem um telecauai que é bem, típico e fez um enorme sucesso na plataforma, é um grupo de criadores do Nordeste. E a história é assim, o rapaz está noivo da moça, ele é pedreiro, eles estão construindo uma casa com muita dificuldade, e aí passa um outro rapaz com uma moto incrementada, não sei o quê, e ela troca esse aqui para aquele que tinha moto, porque esse aqui não tinha moto, não tinha carro, não tinha nada, e aí esse aqui prospera, ela se arrepende e aí é muito tarde. Então, assim, são realidades que não são realidades de Manuel Carlos, Sim. né, mas que são realidades do nosso país, da nossa população, da nossa gente. Então você achar esse tipo de conteúdo que fala, com o seu background, que fala com a comunidade, que fala com aquela experiência que você vive no dia a dia, é muito relevante. E as marcas, elas estão aproveitando essa audiência, estão Sim. aproveitando esse time spend ali também? Como é que está a inserção das marcas? Totalmente. Eu acho que as marcas entenderam, que não é sobre o break comercial, é sobre você oferecer a marca como parte do entretenimento, sem a interrupção, de forma orgânica, espontânea, que você faça parte do ambiente e não seja um corte nele. Então, por exemplo, Telecauai, a gente já fez Telecauai para Sorriso, Tang, Coca-Cola, Cheetos, Cielo, Skol. Tem um que eu adoro que era o relançamento do Cheetos Bola, e é com a Markelly inclusive. A Markelly, ela tá grávida e ela começa a ter desejo, e aí fala da nossa cultura de novo, né, ela começa a ter desejo de Cheetos Bola, só que ainda não foi lançado. E ela viaja por todas as partes, não sei o quê, e não Nossa. encontra, não encontra, não encontra, não encontra, aí a criança nasce e ela tá com medo de nascer com cara de Cheetos Bola, e quando nasce, nasce com a cara do mascote do Cheetos Bola, que é um tigre. Então, assim, ele tem muito essa veia de humor, que é muito típico da nossa sociedade, né. Então eu acho que as marcas sim entenderam o formato, as agências, como trabalhar, como extrair o melhor, como fazer aquilo se tornar um viral, e de forma orgânica e espontânea. E falando, voltando para vocês um pouquinho, vocês têm você falou, né, patrocinou bastante, carnaval, mas Sim, também esporte, né, futebol, sim, e hoje um foco muito grande nos realities, né, sim. e tem um case bacana de Big Brother, né? Sim, sim, sim. Eu acho que Big Brother, foi muito relevante pra gente. Quando a gente busca onde é que a gente vai investir, quais são os formatos, a gente busca sempre aquilo que é importante para o brasileiro. Futebol,
Carnaval, São João a gente faz Campina Grande, e reality é importante, tanto é que o Big Brother está aí há mais de 20 anos, né. E a gente, quando fechou a parceria, e não só Big Brother, mas reality de uma maneira geral, a gente quer ser a experiência de conteúdo expandida daquela propriedade intelectual. A gente não quer ser a segunda tela. A gente quer trazer uma experiência de conteúdo que o mainstream, que é a primeira janela, talvez por estar dentro de um veículo mais que precisa, seguir e obedecer uma grade, não tenha tanta flexibilidade, e a gente tem, além de flexibilidade de formato, de tempo, todas as interações que uma rede social te permite. Então, a gente consegue construir filtro para você produzir o seu próprio, vídeo, com fundo de Big Brother, como se você estivesse na casa, os desafios, os challenges, as comunidades. Então, tem uma série de recursos que só a plataforma social dá. E a experiência com o Big Brother foi muito boa e muito grande. A gente sempre onboardeia também os participantes. Então, a gente não oferece só a conta do programa, a gente oferece a conta do programa e de todos os participantes. E a gente trabalha muito com os ADMs de cada participante para subir conteúdo do participante antes dele entrar na casa, dos familiares, dos fãs. Então, a gente trabalha cobrindo e oferecendo o máximo de conteúdo que a gente puder sobre aquele tema que é de interesse da pessoa. E Fazenda também teve um resultado bom para vocês também, né? Muito bom. A gente, com a Fazenda no passado, a gente bateu um pico de 80 minutos por usuário por dia, assim, foi muito bom. Nós conseguimos fazer programas proprietários. Então, por exemplo, na época, a Raquel Sherazade tinha sido eliminada. E nós contratamos a Raquel Lembro Sherazade para dessa fazer ação. um talk show que se chama Fala Sherazade, que a gente está na segunda edição agora com ela, porque a Olha. gente é patrocinador a gente foi patrocinador da Fazenda 15 ano passado, 16 esse ano, e a gente está de novo com a Raquel fazendo o Fala Sherazade, que é uma live. A gente está de novo com o Lucas, que também fez um programa com a gente ano passado, QG do Lucas, e a gente está de novo na segunda temporada esse ano, e com a Kerline, que foi participante do Big Brother e da Fazenda também. Falando de resultado, né? O que trouxe esse, além desse time spend, né? O que trouxe para vocês também, em termos de awareness, né? De relevância e tudo, colocou em outro patamar, né? Sim, colocou a gente em outro patamar com marcas. Eu acho que nos apresentou para um outro target que não nos considerava, que era aquele target assim, eu já ouvi falar, mas nunca dei uma chance. Então, assim, eu acho que abriu portas para um público diferente para a gente. A gente, para você ter uma ideia, Bruno, nas 2 primeiras semanas, a gente foi a marca mais falada do Big Brother e concorrendo com outras marcas grandiosas, que a gente admira muito e que já estão no programa há muitos anos. E Que no foi a Brasil nossa também, E né? no Brasil também. Então, assim, para a gente foi uma satisfação muito grande. A gente terminou o Big Brother como a 5ª ou a 6ª marca mais falada de todo o Big Brother. Legal. Bom, tem desafio, né? Por mais que Muitos. tenhamos 60 milhões de pessoas por mês, imagino que o desafio também é grande para frente, né? Para continuar crescendo, né? É uma plataforma chinesa, você contou que os chineses estão sempre aqui para ver como vai crescer. Quais são os planos de crescimento e o que vocês estão planejando para frente? Eu acho que para frente, a gente quer cada vez mais estar próximo dessa população brasileira e oferecendo conteúdo nacional, programas proprietários. Então, a gente tem agora o Kawai Chef, que selecionou os melhores chefes de cada região do Brasil. A gente já fez um microfone aberto no Kawai, que contratou um novo repórter para a Band, para o programa Jogo Aberto. Então, a gente quer cada vez mais construir
esses programas proprietários, estar nos momentos que são relevantes para o brasileiro e expandir o business. A gente começou como vídeo curto, a gente, como a gente está falando hoje, tem live e-commerce, a gente tem live streaming, então a gente quer expandir a oferta de conteúdo e entretenimento para as pessoas dentro da plataforma. Live streaming e live commerce, números, pode falar dessas operações? Eu não tenho os números mais atuais, mas e-commerce a gente usa muito como referência, por isso que a gente acredita muito no crescimento para o Brasil, a gente usa muito como referência o crescimento na China. No segundo trimestre desse ano, o Kawai ele é referência de e-commerce na China. No segundo trimestre desse ano, na China, a gente faturou, GMV foram 305 bilhões de yuans, o que dá mais ou menos 42 bilhões de dólares em GMV. Então, a gente acha que aqui também tem potencial, sabe? Em termos de live commerce, de quantas pessoas você falou que são 40 e poucos mil criadores de Criadores conteúdo? de conteúdo, são 42 mil criadores de conteúdo no Brasil. E aí de live commerce tem assim uma média de live commerce diária por mês que está acontecendo na plataforma já? Mas você diz de criador? De criador fazendo a sua live commerce. Eu não tenho esses dados, eu posso buscar e passar para você, mas é uma outra dinâmica. Aham. O tipo de criador que faz conteúdo, e é engraçado que mesmo o tipo de criador que faz conteúdo de live streaming é diferente do criador que faz commerce. short video, que é diferente do que faz live commerce. O criador de live commerce, por exemplo, ele segura uma audiência 2 horas, 3 horas. É um apresentador nato. É um apresentador com recurso de interação com a comunidade. Porque a comunidade está aqui comentando, te pedindo, ai Bruno, me mostra aquilo ali, me conta mais sobre isso aqui. Eles falam entre eles. Então, assim, é um apresentador com habilidades únicas, diferente dos outros dois. O de live streaming, ele não precisa, ele não usa essa habilidade de venda. Porém, ele tem que tornar aquilo muito interessante. Eu sigo um senhor que ele é um luthier. Todo dia de manhã ele está lá ajeitando as cordas do violão, montando o violão e não sei o quê. E algo que poderia ser talvez não tão interessante se torna muito interessante por todas as histórias que ele conta, por tudo que ele fala, como ele interage com aquelas pessoas que estão ali. Então são habilidades diferentes, sabe? E eu estou impressionado com a vastidão dessa creator economy, né? Você falou que são 3 perfis de criadores diferentes, Sim. e fora as comunidades diferentes, e fora o perfil das pessoas também Sim. diferente, né? Sim, Como é que você se encontra nesse mundo aí todo? E existe um perfil ali de cliente ideal para vocês, em termos de usuário? Eu acho que não, eu acho que não existe um perfil ideal. Eu acho que as comunidades são muito diversas e têm necessidades diversas. Então, é importante que esses criadores também sejam diversos na abordagem, na sua colocação, no tipo de conteúdo. Tipo o exemplo que eu estava dando do luthier. Nem todo mundo vai achar um luthier interessante. Tem um outro que faz live streaming também de manhã, ele trabalha em uma padaria. E aí ele abre a câmera e segue o trabalho dele do dia, fazendo a massa. Não sei. Tem gente que se interessa, tem gente que não interessa. Então, eu acho que é sobre diversidade. E uma coisa que a gente acha muito bacana nisso é dar oportunidade para essas pessoas, esses inúmeros talentos que existem em Brasil afora, que não teriam oportunidade de se expor em larga escala, se depender só da mídia tradicional, que tem ali a grade, da hora X à hora Y, de segunda a domingo, não sei o quê, que tem o compromisso do break comercial, que tem o compromisso do merchan. Então, dessa forma, acaba que você contribui para a cadeia produtiva, né, para fomentar o audiovisual. Você falou um pouquinho no início, dentro dessas comunidades, quais são as principais e quais são as emergentes aí que a gente tem que ficar de olho, as marcas têm que ficar de olho para também se inserirem dentro desse contexto e falar com seus
consumidores? Alguns pilares, algumas verticais de conteúdo sempre foram muito importantes para a gente do dia um. Esporte é muito importante para a gente, culinária vem crescendo muito, game, a gente foi patrocinador da LBFF, esse ano a gente está na BGS, moda, beleza, pets é outra que é muito forte, Telecauai, assim, não tem o que se falar. Então eu acho que cada uma, ela tem a sua comunidade, ela é relevante para a sua comunidade. Filme, entretenimento, isso tudo, humor é muito forte para a gente, mas todas elas, à sua maneira, elas têm uma comunidade muito engajada e que se apega muito ao criador. Então, se eu sigo o Bruno, todo dia de manhã eu quero saber o que o Bruno tem de novidade. Quero saber o que está acontecendo na vida do Bruno. Então, existe esse elo, sabe, com o criador. E alguma comunidade que está emergindo aí que vocês estão olhando ou que vocês estão incentivando? A esporte, definitivamente, a gente olha a comunidade, de esporte, música é uma comunidade grande também para a gente e culinária, mais recentemente, é algo que está despontando. A gente tem uma novidade vindo aí daqui a umas 2, 3 semanas, mas, por exemplo, Kauai Chef, que foi esse reality nosso, proprietário nosso que a gente fez, eu acho que movimentou uma base com um potencial grande que até então não estava tão latente. Que vocês têm também todas as comunidades à disposição de vocês criarem conteúdo proprietário, né, vocês estão quase que uma Netflix, né? A gente tem criado muita coisa própria ou em parceria. Então, assim, Kauai Chef é uma criação própria. Na época da Copa do Mundo, a gente criou um documentário que se chamava Seleção de Estrelas, que era quase que um olhar muito íntimo de cada jogador e de toda a equipe técnica também. Então, a gente entrevistava toda a família daquele jogador, as pessoas que fizeram parte da história daquele jogador, tinha material de acervo, foi um trabalho muito bonito que a gente fez no início, mas também tem as parcerias. Então, por exemplo, a gente já fez uma parceria com o SBT também, de dramaturgia, o SBT tem uma novelinha que se chama Poliana, e nessa parceria tinha um personagem de Poliana que tinha se mudado para a Austrália. E aí a gente fez um spin-off dessa história. A gente pegou esse personagem que na dramaturgia foi para a Austrália e construiu toda a historinha dele. O que está acontecendo com ele na Austrália? E isso foi bem interessante porque, além da história ir na plataforma, ela ia para a TV. Então um personagem falava para o outro, e aí? Era Gui o nome do personagem, né? E aí, tá sabendo do Gui? Ah, eu soube que ele arrumou um emprego assim, sabe? Mas como é que você tá sabendo? Ah, eu tô acompanhando tudo que ele tá fazendo pelo Vai. Kauai. E o personagem abria um perfil no Kauai, publicava no Kauai, e essa história voltava para a TV e depois era comentada no YouTube, no TVzinho do SBT. Legal. Pra gente fechar um pouquinho de comportamento desse usuário, né, Uhum. esse time spent de 80 minutos, ele é fragmentado ao longo do dia? Ele é mais de manhã, mais de tarde, mais de noite, mais movimento, menos movimento? Uhum. Ele é fragmentado e o pico normalmente é final da tarde, início da noite. Então, ali entre 5 e 8 horas é o pico. Eu acho que tem muito a ver com o nosso público. Nosso público, se você for estratificar em classe social, ele é muito B2C. Então, é aquele momento que você está pegando uma condução, um metrô, um ônibus para voltar para casa, a gente tem recursos, por exemplo, a gente tem um game center, onde você pode jogar, sem estar conectado à internet. Então, eu acho que esse momento da volta para casa, fala muito com esse pico de audiência que a gente tem no final do dia. E durante a semana inteira, talvez ou Semana inteira, semana inteira. né. Final de semana, um pouco menos, é mais segunda a sexta, mas é muito pouco. E a gente falou de desafio, né, de onde vai vir o crescimento de vocês para os próximos anos? Eu acho que de live streaming
e essa continuação de vídeos curtos, porque eu acho que as marcas, elas entendem cada vez mais como trabalhar esse conteúdo curto, que não é para ser um merchan, ele é para você co-criar com o criador, mas dando liberdade para o criador usar a linguagem dele, usar a estética dele. A Markelly tem 11 milhões de seguidores que estão com ela por causa da estética dela, por causa da linguagem dela, e assim os outros criadores. Então, acho que live streaming e vídeos curtos, eles têm uma tendência para crescer, e eu acho que eles têm uma tendência para alimentar a cadeia produtiva de live e-commerce, de live streaming, para explorar branded content e etc. A gente viu isso acontecer na China, e a gente vê os primeiros passos acontecendo aqui também. Muito bom, Claudine Baiman, prazer ter você aqui com a Prazer, gente, Bruno. contar um pouco dessa história tão incrível, né? E ver que é a realidade do Brasil, né, do mundo, desses vídeos curtos, dessa creator economy, um caminho sem volta, né? Sim, sim. Um caminho sem volta. Você que ainda não estava acostumado, que bom que você viu aqui o potencial e essa realidade desse mundo que talvez a sua marca ainda não esteja inserida, que precisa se inserir. Continue com a gente aqui no CMO Summit 2024 e até o próximo conteúdo. Muito obrigado, viu, Claudine? Obrigada a você, Bruno. Obrigada pela oportunidade, foi um prazer. Valeu, até já, pessoal.